Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, e talvez a maioria das pessoas tenha uma interpretação equivocada e errada acerca desse texto. A maioria das pessoas, eu tenho certeza, interpretam esse texto como sendo um texto que diz que se nós temos Deus, nós temos o Senhor como nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas não é exatamente isso que o texto está nos dizendo. E antes de adentrar aqui em alguns aspectos acerca desse texto, eu quero fazer uma observação. Isso não significa que a Bíblia esteja errada ou que o texto esteja errado. É apenas uma opção do tradutor ao colocar desse modo aqui. Mas a gente vai entender uma forma e uma tradução que ficaria um pouco melhor para nós compreendermos mais ainda esse texto aqui. E vamos lá então. Primeira coisa, o que o texto está dizendo não é que se nós temos Deus como nosso Senhor, nós não teremos falta de nada. Muito pelo contrário, às vezes nós somos fiéis, amamos, buscamos a Deus e temos falta de algumas coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer lá em Efésios 4, em Filipenses 4, que ele passou por lutas, por dificuldades, por aflições, aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância e tal, aprendeu a viver contente até mesmo em situações de falta, ou seja, ele passou por dificuldades, por faltas de coisas, por aflições e tudo. O que o texto está dizendo não é que se o Senhor é meu pastor, nós não teremos falta de nada. Às vezes nós temos irmãos que estão sendo perseguidos aí, que estão passando por necessidades, dificuldades. E o que o texto, na verdade, está nos dizendo é que se nós temos o Senhor como nosso pastor, nós não sentimos falta de mais nada, porque a presença de Deus nas nossas vidas é suficiente. Quando nós lemos esse texto e traduzimos ele literalmente no original, ele vai ficar da seguinte forma: Adonai, ou meu Deus, amigo íntimo, não faltará. Olha o que o texto diz: Adonai, ou meu Deus, meu Senhor, amigo íntimo, não faltará. A melhor forma que nós temos aqui para compreender esse texto é se nós traduzíssemos ele da seguinte forma: se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Olha só que interessante. Se eu tenho Deus como meu pastor, se o Senhor é aquele que é o meu pastor, ele para mim é suficiente e me basta. E eu não sinto falta de mais nada, porque Deus na minha vida é suficiente. É por isso que nós, enquanto cristãos, quando temos realmente a consciência de que Deus nos basta, nós conseguimos viver contentes em toda e qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo nos dá o exemplo lá em Filipenses 4. Quando nós temos Deus como nosso único Deus, quando nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entendemos que nós podemos estar contentes em toda e qualquer circunstância, porque a presença de Deus em nossas vidas, o fato de Deus ser o nosso pastor, o fato de nós termos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos basta. Ele nos basta. Ele é suficiente para nós. Nós nos encontramos felizes, apesar das circunstâncias de lutas, de aflições, apesar das circunstâncias de falta de coisas deste mundo, ainda que me falte dinheiro, ainda que me falte saúde, ainda que me falte o que comer. Se eu tenho Deus, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque Ele me basta. E eu me contento nele, sabendo que Ele estará, assim, cuidando de mim, de acordo com a sua boa, poderosa e soberana vontade. Espero que você tenha compreendido esse texto. E que você traga para a sua vida esse entendimento de que, se o Senhor é o seu pastor, de nada você sentirá falta.